Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Olha só, os jogos eletrônicos podem servir para muito mais do que apenas entreter. É o que aponta um estudo da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, os games terapêuticos podem ajudar no tratamento de diversas doenças e no desenvolvimento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. E vão além. Jogar pode trazer sorrisos e aumentar a interação com outros tratamentos necessários para os pacientes. E aqui no Brasil, só para citar alguns exemplos, os jogos terapêuticos já são utilizados no tratamento do mal de Parkinson, de pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral, em processos de reabilitação e no desenvolvimento de crianças com síndrome de Down. Quais são os benefícios, então, da aplicação dos jogos eletrônicos nos tratamentos de saúde? Que iniciativas já são desenvolvidas aqui no nosso país? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio André Luiz Brandão, professor da Universidade Federal do ABC e coordenador da iniciativa GCRIP, Carlos Pereira, analista de sistemas, e Priscila Tenenbaum, psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. E pela internet, vamos conversar também com Marcelo Tavares, organizador da Brasil Game Show. E você em casa também é nosso convidado. Tem dúvidas sobre esse assunto? Já utilizou jogos eletrônicos em algum tratamento de saúde? Então participe do nosso programa, mandando as suas mensagens e as suas perguntas para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou se preferir, ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde a todos, obrigada. Bom, Priscila, acho que já é consenso de que os jogos terapêuticos podem contribuir muito para os processos de tratamento de saúde. E você utiliza esses jogos, né, Priscila, como psicóloga. Então, em que áreas, em que tipo de tratamento você utiliza os games? Então, tanto como uma forma de melhorar a vinculação do paciente com o processo de terapia, já que ele está habituado a usar os jogos, então jogos cooperativos, ou até mesmo o conhecido The Sims, que simula uma realidade, né? E aí a gente pode trabalhar todas as áreas da nossa vida, como a gente precisa ter metas e atender necessidades específicas em cada área, usando um paralelo entre o jogo e a vida real, né? E também eu utilizo jogos internacionais, porque eu acho que no Brasil é um mercado ainda em desenvolvimento. Então eu utilizo os jogos tanto para trabalhar com pessoas do espectro autista de alto desempenho, e aí tem um jogo chamado Sociedade do Agente Secreto, que simula também, tem um avatar e que simula, então, que o personagem vai para uma agência de agentes secretos, né, para ele aprender a desvendar os mistérios das relações sociais. E também eu trabalho com um programa de resiliência, que tem jogos para finalizar o programa e rever todas as etapas do processo, enfim, como uma forma de finalização. Resiliência, para quem não sabe, é a busca, né, por uma atitude mais positiva, a gente pode traduzir assim? A gente pode dizer que a resiliência é a capacidade de depois de passar por uma crise, se recuperar. E para a gente desenvolver essa habilidade, a gente precisa trabalhar habilidades socioafetivas, e fortalecer o sujeito, para que ele esteja preparado para situações adversas, enfim. André, você é um dos coordenadores do GCRIP. Eu queria saber como é que surgiu essa iniciativa, né? O GCRIP, ele foi criado para tratamento de pessoas, né? Para ajudar no processo de crianças com síndrome de Down. Conta um pouquinho dessa história e como é que funciona. Bom, a história vem com o fato de eu ser filho e irmão de fonoaudiólogas, e que elas utilizavam jogos digitais para trabalhar pessoas com necessidades especiais. E entre essas pessoas com necessidades especiais se encontravam as crianças com síndrome de Down. Então eu tive a oportunidade de poder desenvolver o GCRIP quando eu vim morar para Niterói para fazer o doutorado, e pude desenvolver esse jogo que tem um foco em crianças entre 3 e 7 anos de idade, dependendo do quão a criança é estimulada, para fazer trabalhar e estimular algumas habilidades cognitivas, como a imitação, a percepção, motricidade fina. E cada uma dessas habilidades cognitivas inspirou ambientes virtuais dentro do jogo. Então, foi lançado em 2010, hoje em dia
Já não resido mais em Niterói, estou na condição de professor e tenho a oportunidade de continuar a desenvolver jogos para pessoas com necessidades especiais. Até o final de 2014 será lançado o GCRIP 2, com outras habilidades cognitivas a serem estimuladas, e estou com outros projetos, algumas ideias aí que estão surgindo com possibilidades, inclusive, de desenvolver jogos para pessoas com afasia. Então, esses são algumas das oportunidades aí para desenvolver jogos, e a minha linha vai continuar sendo essa, atuando como pesquisador e professor. Bacana, depois eu vou querer saber um pouco mais, né, que habilidades são desenvolvidas, né, quais têm sido os resultados desse trabalho. O Carlos, que está aqui ao meu lado, é desenvolvedor de um outro aplicativo, né, Carlos, conta um pouquinho dessa história, ele surgiu, o Livox, a partir de um caso pessoal seu, né, da sua filha, do nascimento da sua filha, e ele estimula também o processo de desenvolvimento, né, de crianças com paralisia cerebral. Conta um pouquinho do surgimento dessa proposta. Exato. Minha filha, né, devido a um erro médico no parto, tem paralisia cerebral e, assim como ela, 15 milhões de brasileiros não falam, né? Então, não são só pessoas com paralisia cerebral, são pessoas que estão no espectro do autismo, sequelas de derrame. A gente viu aí o desafio do balde de gelo, né? Pessoas com esclerose lateral amiotrófica. Então, muitas doenças e deficiências prejudicam o processo de fala. E como a pessoa não se comunica, às vezes ela não aprende, não consegue se relacionar bem na escola. É um desafio muito grande, né? Essas pessoas irem para uma escola, por exemplo. Então, devido à necessidade da minha filha de se comunicar, eu fui atrás de criar um aplicativo que permitisse que ela se comunicasse e desenvolvesse outras habilidades também. Eu vou mostrar o Livox daqui a pouco, mas eu queria já chamar para a nossa conversa o Marcelo, que é o presidente da Brasil Game Show. Marcelo, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde, um prazer participar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, bem-vindo ao Conexão Futura. Marcelo, a gente falou aqui de iniciativas desenvolvidas no Brasil, aplicativos específicos para o tratamento de algumas doenças, né, e para o desenvolvimento cognitivo de crianças com síndrome de Down ou paralisia cerebral. Eu queria saber de você se os jogos já existentes, videogames já existentes, podem também ser utilizados nos tratamentos terapêuticos e se isso já tem sido desenvolvido aqui no Brasil. Então, com certeza. Hoje em dia eu acho que principalmente com a tecnologia do sensor de movimento, que começou lá atrás, em 2006, com o Wii, e que teve a continuidade aí aprimorada depois com o PlayStation Move e agora com o Kinect, desde a geração passada e também presente no Xbox One, é possível proporcionar uma forma de jogo que não demanda mais o uso do controle, que é utilizada frequentemente para reabilitação, é utilizada frequentemente na área de fisioterapia, é utilizada frequentemente na área esportiva. E a gente não está falando apenas de jogos produzidos para esse tipo de público, mas jogos genéricos, jogos normais. Você vai ter desde jogos de dança, como o Just Dance, jogos esportivos como o Kinect Sports e vários outros que utilizam um sensor de movimento e podem sim ser usados para reabilitação, para auxiliar nesse processo. Até, antes de tudo, assim, também parabenizar o projeto aí do André, mais uma vez que eu tive a oportunidade de conhecer lá na UF, eu conheço, sou grande amigo do Esteban Clua, que ele com certeza conhece lá, que é uma das pessoas que está sempre apoiando esses projetos na UF, e até tive a oportunidade também, acho que essa iniciativa deles de desenvolver algo mais específico também é extremamente importante, e já tive a oportunidade de indicar para o filho de um amigo que tem realmente essa deficiência, digamos, para que ele pudesse conhecer o GCRIP, pudesse entender como que, de repente, a tecnologia de um jogo poderia ajudar. E esse ano, na Brasil Game Show, a gente vai ter a visitação também de crianças da Casa de Davi, que, na verdade, reúne portadores de deficiência intelectual e autistas. E é uma oportunidade deles interagirem com jogos, de maneira geral, na feira, e tentar se socializar um pouco mais e se integrar e se desenvolver um pouco melhor. Marcelo, eu vou pedir para você continuar acompanhando o nosso programa, eu vou voltar a conversa aqui para o estúdio. Priscila, no caso dos pacientes autistas, né, você falou que já utiliza os games, como você percebe o desenvolvimento deles e que habilidades esses jogos podem estimular nessas pessoas? Então, são pacientes que gostam já desse tipo de ferramenta, né? Já normalmente usam jogos em casa.
E aí esse jogo específico que eu trabalho, ele ensina as habilidades socioafetivas. Então, reconhecimento de faces, reconhecimento de tom de voz, reconhecimento da linguagem não verbal, a partir de sombras se movimentando em determinadas situações. O paciente precisa perceber qual é a emoção daquela sombra, né, sem a pista do rosto. Também o aprendizado dos pensamentos, assim, como eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, a abordagem entende que os nossos pensamentos influenciam em como a gente se sente e o que a gente faz. Então, como a gente tem pensamentos que ajudam, pensamentos que não ajudam, como a gente pode ter uma autoconversa, estratégia de manejo do estresse, de regulação emocional. Quando você passou a utilizar esses jogos, você percebeu que eles respondiam melhor às sessões com você? Diferente do momento anterior, é isso? Eles se tornam mais engajados, né? Eles acham aquilo muito mais interessante. É uma forma de eu passar a informação que usualmente eu passaria tete a tete, né, no consultório, de uma forma mais lúdica e numa linguagem que eles recebem de uma forma muito mais positiva. Então, eles têm mais vontade de estar na terapia e de estarem trabalhando, eles querem jogar o jogo. Não uso a sessão inteira, porque é importante também ter o relacionamento interpessoal e também nem recomendo aos pais que o tempo de tela, né, o tempo de jogo seja ilimitado. É importante que isso seja limitado, né? Mas dividido, né? Dividido, porque senão a criança fica muito acostumada. O jogo, ele traz muito estímulo atencional, muito reforçador o tempo inteiro e a vida real não é assim. Então, precisa ser usado terapeuticamente, mas com cautela, senão ele fica só naquele ambiente virtual e ele precisa trazer as habilidades aprendidas no ambiente virtual para o ambiente real. Andréa, no caso do GCRIP, como é que tem sido o resultado? Muitas pessoas já acessam. Como é que tem sido desde que o projeto foi desenvolvido por você? O GCRIP foi um caso de muita surpresa para mim, porque foi um projeto no âmbito universitário, né? Então a equipe montada foi dentro da universidade e inicialmente nós tínhamos que cumprir com algumas exigências do patrocinador, que era a Secretaria de Cultura do Estado do Rio, nós tivemos a ideia de fazer o lançamento do jogo. E com o lançamento nós disponibilizamos em português para as plataformas Windows e Macintosh e começou uma grande quantidade de downloads, ele está disponível gratuitamente. E com isso eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio e à medida que eu ia divulgando a ideia, outras pessoas de outros países tinham o interesse de ter o GCRIP no seu idioma. Eu vou aproveitar para mostrar para quem está em casa o site gcrip.com. Pode continuar falando um pouquinho do processo enquanto a gente mostra. Então, aí nós tivemos a oportunidade de fazer o GCRIP não só em português, mas como em inglês, espanhol, alemão e turco. E então, por enquanto está em Windows e Mac, mas o GCRIP 2 nós já iremos disponibilizar também para Linux, que tem sido um grande pedido aí das pessoas que se manifestam espontaneamente. E algumas surpresas assim também que acontecem, de manifestações de pais, de profissionais que utilizaram o GCRIP, que utilizam o GCRIP, que expressam o quanto que o GCRIP pode ajudar, não só da criança com síndrome de Down, mas da interação dessa criança com outras crianças que não têm síndrome de Down também. Então as crianças acabam se divertindo junto e nesse momento elas todas ficam em pé de igualdade, as crianças se ajudam e também os pais também passam a ter uma grande participação nesse momento. Bacana, então, essa coisa da interação é interessante, né? Eu acho que é até um dos princípios do Livox, né, Carlos? Essa interação, né? Você desenvolveu isso para facilitar a comunicação. Eu queria até aproveitar para mostrar, você está com o aplicativo aí. Conta um pouquinho de que forma ele funciona rapidamente para quem está em casa. Então, a gente tem diversas interfaces, tá certo, do Livox. Eu vou te mostrar a interface mais simples. E aí você vai fazer de conta que você é uma pessoa que não fala e através do Livox, faz de conta que está na hora do almoço, e você vai dizer que você quer comer feijão, arroz e carne. Tá ótimo, bom? Vou pedir para você mostrar aqui para a nossa câmera, enquanto eu começo a acessar o Livox. Eu quero comer. Eu quero almoçar. Eu quero comer arroz. Eu quero comer feijão. Uma batatinha.
Eu quero comer batata frita com os amigos do canal Futura. Vamos Muito bem. marcar isso, com certeza. Muito Conta bem. um pouquinho, isso facilita bastante a relação em casa, né? E até com os próprios cuidadores. Isso pode ser utilizado na escola também, né? Sem dúvida. O Livox, né, já está sendo usado por milhares de pessoas, já tem mais de 10 mil pessoas com deficiência com o Livox em mãos, tá certo? Em diversas escolas, APAES, instituições de todo o Brasil. Né? Então, essa é a maneira mais simples de se comunicar usando o Livox, mas ele permite também que essas pessoas com deficiência aprendam a ler, a escrever, conceitos complexos como matemática, por exemplo. Né? Então, por exemplo, minha filha não consegue pegar no papel e no lápis, mas ela já aprendeu a ler e escrever utilizando o Livox. Né? Então, isso é bastante significativo. Nós ganhamos recentemente 2 prêmios da ONU, ano passado como melhor aplicativo de inclusão e esse ano como melhor aplicativo de educação, visto que tem muitas pessoas com deficiência aprendendo a ler, escrever e conceitos complexos utilizando o Livox. Eu vou mostrar o site para quem quiser baixar o Livox. Agora eu consigo.org, está aí na sua tela, se você tiver interesse em baixar o aplicativo e conhecer um pouquinho mais de como ele funciona. Bom, eu queria voltar agora a nossa conversa lá para o Marcelo. Marcelo, você já disse que essa questão do uso terapêutico dos videogames vai ser abordada nessa 7ª edição da Brasil Game Show, né? Além dessa visita que você falou, isso também vai ser discutido em algum tipo de painel? Esse já é um processo que vem acontecendo nas outras edições? Então, esse já é um processo que vem acontecendo com frequência nas edições da feira. É até importante citar que, além dessa visita, parte do staff do evento vai ser composto por portadores de necessidades especiais, e são portadores de necessidades especiais que, acima de tudo, não só trabalham na equipe, ajudam outros visitantes da feira, mas também acabam se engajando e interagindo com as novidades que o evento apresenta. Eles comentam sempre com a gente que é o melhor evento para eles trabalharem justamente por essa oportunidade de jogar e ter a chance de se divertir como qualquer outra pessoa normal. Eu acho que isso é uma coisa que no Brasil vem crescendo, a gente tem o interesse de abrir cada vez mais espaço para esse tipo de iniciativa na feira. A gente está extremamente receptivo a isso. Quem quiser entrar em contato com a gente vai procurar ouvir e viabilizar, tornar isso possível. E eu acho que a gente ainda tem muitas oportunidades e muita demanda no nosso país para esse setor. Eu acho que muitos desenvolvedores podem se voltar para esse lado de reabilitação, de saúde. É um processo de gamificação que a gente pode implementar também para essa área de saúde, que poderia trazer muitos benefícios e até ganhar chances lá fora, dependendo do aplicativo, dependendo do recurso que for desenvolvido aqui. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação no Conexão Futura. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Obrigado, boa tarde. Foi um prazer participar com vocês. O prazer foi todo nosso. Uma boa tarde. Priscila, essa questão que o Marcelo colocou, né, de que ainda é preciso que se incentive o uso dos games nos processos terapêuticos aqui no nosso país. Na área da psicologia, isso tem sido comum, isso tem sido falado nos congressos. Essa é uma iniciativa que não só você, mas outros profissionais da sua área realizam, já utilizam os games? É bastante carente, né? Como eu até coloquei que eu uso jogos internacionais. Eu acho que isso é um mercado que vocês podem desbastar, assim, e inscrever projetos para os congressos, para a gente estar conhecendo essas maravilhosas iniciativas. Eu queria dizer que você é muito resiliente, porque você conseguiu, a partir dessa diversidade, né, da sua filha, desenvolver algo para ajudar muitas outras crianças. Eu achei incrível. E eu acho que é um campo a ser desenvolvido. No meu consultório, por exemplo, às vezes no final dos programas de resiliência, eu planejo um jogo com as crianças para rever todas as habilidades, imaginando que a gente ia ter alguém para programar. Agora eu já sei que eu posso mandar para eles. Já tem duas ótimas fontes aqui para isso. André, no caso do GCRIP, você já foi procurado por alguma instituição de ensino ou alguma instituição que trabalhe com crianças com deficiência, não só síndrome de Down, né? Já que você disse que agora ele vai ser ampliado, né? O uso do GCRIP vai ser ampliado. Você percebe que isso tem que ser mais divulgado também nessas instituições, nas escolas, e nesse processo de inclusão, até na educação mesmo? Com certeza, existe a necessidade de uma maior divulgação de iniciativas como essa, né?
e inclusive iniciativas que poderiam ser utilizadas no Brasil, que não são utilizadas, como eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Life is Game da Universidade do Porto, que trata de crianças com autismo e que trabalha diversas plataformas, inclusive interfaces tangíveis, para ajudar as crianças a identificar expressões faciais. Então, às vezes, iniciativas de fora também podem ser trazidas e daqui também levadas para fora. Então, falta uma maior divulgação por parte de conferências, também dos profissionais que atuam para buscar uma ajuda maior, para ajudar mais pessoas e beneficiar mais pessoas com os nossos desenvolvimentos. Falta também incentivo do poder público, incentivo financeiro, de fomento à pesquisa para esse desenvolvimento, na sua opinião, Carlos? Com certeza falta incentivo, mas eu creio que essa questão de incentivo, se a gente for depender disso, a gente não sai do lugar. Né? Agora, uma palavra até de cautela e de incentivo também para o pessoal é o seguinte: é muito bom ver esse interesse todo que as pessoas estão tendo pelas pessoas com deficiência, mas é importante também uma preocupação de ter um olhar profissional para isso. Né? Eu sou diretor de uma clínica de fisioterapia, então todo o trabalho do Livox foi supervisionado por profissionais fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né? Porque não adianta você fazer alguma coisa, você achando que está resolvendo o problema da pessoa com deficiência, mas de repente você está causando um problema para ela. Né? Por exemplo, nós criamos no Livox... Você tem que ter profissionais competentes nessas áreas, né? Exatamente. Nós criamos no Livox 2 tecnologias, que é o toque inteligente e a inteligência geométrica contextual. Né? Que a pessoa com deficiência não toca no tablet como a gente toca. Então o Livox percebe quantos dedos estão tocando na tela, por quanto tempo, se a pessoa está arrastando a mão, se não está arrastando a mão, e corrige esse toque. E tem a inteligência geométrica contextual, que ele vai ser lançado agora na próxima versão do Livox, que ele leva em consideração a probabilidade de uma pessoa clicar em algo de acordo com a hora e o local. Então, por exemplo, minha filha está de manhã em casa. Qual a probabilidade dela escolher café da manhã? É alta. Então, mesmo que ela vá com a mãozinha dela e clique um pouquinho fora, o Livox sabe disso automaticamente e dá uma margem um pouco maior para, mesmo ela clicando fora, consertar esse toque. Então, essa preocupação, como pai de pessoa com deficiência, né, eu gostaria de passar para todos também, para realmente fazer algo que ajude as pessoas com deficiência e não criar uma dificuldade maior. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Gonçalves via Facebook que ele diz o seguinte: quais jogos podem ser usados em tratamentos terapêuticos? E eu acho que pela nossa conversa aqui fica claro, né, Eduardo, de que todos os jogos podem ter sim suas funções terapêuticas, não só os desenvolvidos especificamente para isso, mas que é sempre importante ter um acompanhamento médico, né, uma supervisão de um profissional, né, para que isso não seja usado ao léu, como a Priscila falou, né, Priscila? Esse cuidado dos pais também é importante, né, saber que jogo usar. A gente está falando aqui de aplicativos específicos, mas como o Marcelo colocou na nossa conversa agora há pouco, outros jogos também podem ser usados, mas não qualquer jogo e não para qualquer atividade, né? Esse é um cuidado importante. E tem aplicativos de relaxamento também, que ajudam na regulação emocional. Está todo mundo falando muito das pessoas com muita dificuldade, mas também jogos que trabalham em emoções, registros de pensamentos, coisas de pessoas com ansiedade, com depressão, ou mesmo pessoas com timidez, por exemplo, ou dificuldade na interação social. Algo muito... Não precisa ser um diagnóstico tão difícil, né? Quanto, por exemplo, o autismo ou... Hiperatividade também pode ser. Hiperatividade também tem alguns jogos que trabalham a atenção, mas sempre a gente precisa também saber que já é normal uma pessoa desatenta ficar mais atenta a jogos. Mas sempre com cuidado, né? Sempre com essa supervisão, acho que essa é a lição que fica aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no estúdio, parabéns pelo trabalho, pelas iniciativas e aproveitar para passar mais uma vez pelos sites dos projetos. Então, primeiro o GCRIP, www.gcrip.com, está aí na sua tela se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do André, que foi criado inicialmente para pessoas e crianças com síndrome de Down, mas que já está vindo aí para uma nova versão para ser ampliado. Né? Depois o Livox. Livox é um aplicativo que foi criado para crianças com paralisia cerebral e outros problemas, outros tipos de deficiência, que facilita a comunicação com essas pessoas. Então, acesse www.agoraeuconsigo.org para você baixar e conhecer um pouquinho mais do Livox. E eu também queria mostrar o site do Brasil Game Show,
que foi a nossa conversa com o Marcelo. O Brasil Game Show vai ser realizado entre os dias 9 e 12 de outubro em São Paulo. Então, se você tem interesse em participar, ainda dá tempo, tem algumas vagas para você participar. E entra no site, conhece um pouco dessa proposta e a utilização dos games nos processos terapêuticos também estão lá. Então, eu queria agradecer a você em casa mais uma vez pela sua companhia. A gente espera você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia ou da noite, é claro, no site do Canal Futura. Uma boa tarde e até a próxima. Tchau! Tchau.